Beleza aí, galera? Muito bem! Então, aqui com vocês, professor Matheus, para a gente dar continuidade àquela história do Brasil, para a gente finalizar hoje o período colonial falando sobre revoltas coloniais. O que a gente fala nas revoltas coloniais? Aí nós explicamos para vocês como é que os brasileiros começaram a questionar a exploração colonial sofrida pelos portugueses. Né? Aliás, pelos brasileiros, feita pelos portugueses, tá? Então, é quando os brasileiros, eles começam a criar a consciência colonial. Então, as revoltas coloniais, elas abrem caminho para aquilo que nós chamamos que é a crise do sistema colonial, quando começa a ter a contestação do sistema colonial, que, consequentemente, vai levar à independência do Brasil. Tá certo? Então, quando a gente estuda revoltas coloniais, nós vamos falar sobre esse processo de questionamento. Legal? Bom, aqui é o seguinte, galera. Para a gente entender as revoltas coloniais, nós temos que ver que esse processo de contestação, ele foi ocorrendo de uma forma gradual, tá? Então, os brasileiros, eles não perceberam, assim, logo de imediato, que eles estavam sendo explorados. Esse é um processo que vai amadurecendo e atinge o seu ápice a partir do século XVIII, sob a influência das ideias iluministas. Então, por isso a gente divide as revoltas coloniais em duas categorias, tá? Então, as revoltas, elas podem ser divididas assim, em revoltas nativistas, que ocorrem primeiro, então a gente coloca aqui primeiro as nativistas, ou também conhecidas como regionalistas. Por que elas têm essa denominação? Porque elas simplesmente reivindicavam soluções para problemas locais, ou questionavam problemas locais que tinham uma certa relação com a dominação colonial, tá? Então, nesses movimentos, eles questionam alguns aspectos da dominação dos portugueses, mas eles não querem a independência. Então, por isso nós as denominamos de nativistas e regionalistas. Porém, esse processo, ele foi passando por um amadurecimento. E aí, então, nós vamos ter um segundo momento dessas revoltas, que são as revoltas que nós chamamos de emancipacionistas. Então, aqui já fica mais fácil para vocês. Então, essas revoltas já tinham consciência colonial e sabiam que a única forma de acabar com a exploração que os brasileiros sofriam por parte dos portugueses aqui no Brasil seria através da independência. É dentro desse contexto das revoltas emancipacionistas que nós vamos ter a Inconfidência Mineira do Tiradentes, a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, a Revolução Pernambucana de 1817, ok? Então vamos ver aqui, galera, quais são as revoltas que ocorreram aqui no Brasil. Fala, Matheus, eu preciso saber isso aí? Meus queridos, você precisa saber, tá? Essas revoltas, elas aparecem bastante nas provas, né? Às vezes você fala assim, puxa, mas será? Aparece. Se você pegar assim, provas como FUVEST, Unicamp, Enem, né? Então eles cobram bastante isso daí, esse conhecimento de vocês. Então não tem como fugir. Se eu fosse dar uma dica aqui de como você organizar esse raciocínio, já que na história do Brasil são muitas revoltas, faça uma linha, tá? Do tempo das revoltas. Então coloque assim, revoltas do Brasil colônia, revoltas do Brasil império, revoltas da república, tá? Para você poder organizar melhor as suas ideias, mas é um esforço que vale a pena, beleza? Então já vamos começar a fazer essa linha com a nossa aula aqui, porque eu vou começar aqui falando para vocês, vem comigo, Felipe, vem aqui que agora vamos falar para os nossos queridos alunos da Sala do Saber sobre quais eram as revoltas nativistas. Então, as revoltas nativistas, como eu estava dizendo, são revoltas que não reivindicavam a independência do Brasil, ok? Então, elas não reivindicam a independência. Vamos colocar aqui, ó, não reivindicam, ou reivindicavam, né? Reivindicavam a independência. Legal. Qual é a primeira revolta que eu vou explicar aqui, ó? Meus queridos, se você
for pegar todas as revoltas que ocorreram no período colonial, elas são diversas. Nós temos, né, revolta da cachaça, nós temos conjuração Nosso Pai, tá? Então tem várias revoltas de menor importância que ocorreram no período colonial, tá? Então eu sugiro que você guarde as principais, que são essas que eu vou explicar aqui para vocês, são as que costumam aparecer com mais frequência, beleza? Então aí a gente começa por qual? Então a primeira das revoltas é essa daqui, ó, é a revolta de Beckman, tá? A revolta de Beckman tem essa denominação estrangeira, por quê, Mateus? Tem essa denominação estrangeira porque quem organizou esse movimento, né, foram dois colonos do Maranhão, que eram os irmãos Beckman, Manuel e Tomás Beckman. E por que ocorreu essa revolta no Maranhão? Essa revolta aqui é uma revolta, né, que tem como causa a questão da escravidão de índios aqui no Brasil. Os colonos do Maranhão estavam bravos com os jesuítas que impediam a escravidão indígena. E também estavam bravos com a companhia de comércio que explorava e não atendia aos interesses dos colonos do Maranhão. Então, qual vai ser a causa aqui, ó? A questão da escravidão indígena, tá? Os colonos do Maranhão, eles queriam escravizar os índios. E por isso eles entraram em conflito com os jesuítas. Eles tentaram expulsar os jesuítas lá do Maranhão. Outra coisa que eles queriam, que a companhia que monopolizava o comércio no Maranhão atendesse às suas reivindicações, que vendesse a quantidade de mercadoria que fosse suficiente para atender às necessidades desses colonos. Então aqui a gente pode colocar, ó, o monopólio da Companhia Geral do Comércio lá no Maranhão. Então, o questionamento sobre esses dois fatores desencadearam essa revolta aí. Aí você vai perguntar assim para mim, ô Mateus, e o que aconteceu? Para a gente não alongar, né, já que a gente vai falar dessas revoltas todas, o que aconteceu aqui na revolta de Beckman foi que os irmãos Beckman acabaram sendo punidos, tá? Então, para servir de exemplo para que os outros colonos abandonassem o movimento, os irmãos Beckman, eles foram enforcados e esquartejados pela coroa portuguesa para servir como exemplo, ok? Então, houve a repressão violenta. Isso foi a revolta de Beckman. Mas, ó, só para a gente finalizar, vejam só vocês, ó, eles não queriam independência. Eles queriam poder escravizar os índios e que a Companhia Geral do Comércio atendesse aos seus interesses. Mas olha só, eles já estão questionando a dominação portuguesa aqui no Brasil. É isso que vocês têm que prestar atenção, tá bom? Então olha só, já estão começando a reclamar. Outro movimento aqui agora basicamente de caráter regional mesmo, é a Guerra dos Emboabas. O que seria a Guerra dos Emboabas? A Guerra dos Emboabas foi um conflito que ocorreu em 1709 em Minas Gerais, tá? Então, 1709 em Minas Gerais. Então, vai ser um conflito na região das Minas. Opa, um conflito na região das Minas. Esse conflito na região das Minas Gerais, ele vai ocorrer entre dois grupos, entre paulistas, que eram os descobridores das minas, e por isso eles se achavam no direito de ter exclusividade da exploração, e os forasteiros. O que é forasteiro, Mateus? Forasteiro é quem não é da região. Então, quem não era paulista, era mineiro, era nordestino, ou era português, eles então eram considerados forasteiros e foram chamados pelos paulistas de emboabas. E aí então o que vai acontecer aqui nesse conflito, meus queridos? Os paulistas que queriam ter a exclusividade da exploração de ouro na região das Minas, queriam expulsar os emboabas. E isso gerou um conflito entre esses dois grupos aqui. O que aconteceu então no final das contas? Para evitar
né, que essa briga atrapalhasse a exploração de ouro na região das Minas, tá? Os paulistas, que eram liderados inclusive por um cara chamado Borba Gato, acabaram sendo expulsos da região por terem ocasionado esse problema aí, tá certo? Então aqui, ó, ela não tem muita relação com a questão colonial. Então é um movimento, a Guerra dos Emboabas, é um movimento basicamente regional. Por isso que a gente chama essas revoltas também de revoltas regionalistas. Legal? Muito bem. Vamos lá então, vem comigo, Felipe. Vamos lá para outra revolta. Qual é a outra revolta nativista, Mateus? Tá? É uma guerra, a gente também denomina de guerra, tá? É a Guerra dos Mascates. Onde ocorreu a Guerra dos Mascates, Mateus? A Guerra dos Mascates, ela vai ocorrer em Pernambuco. E também é um conflito, né, que a gente diz assim, é um conflito de caráter regional. Então vamos colocar aqui, ó, Guerra dos Mascates. Quando isso acontece? Ó, já no iniciozinho, tudo, ó, tirando a de Beckmann, pode reparar, é tudo no século XVIII. Então, Guerra dos Mascates, 1712, onde? Em Pernambuco. O que vai ser a Guerra dos Mascates? A Guerra dos Mascates vai ser um conflito também, um conflito entre dois grupos aqui, ó, entre os comerciantes que moravam em Olinda, tá? Entre comerciantes que moravam, eu falei em Olinda, falei errado, entre os comerciantes que moravam em Recife, tá? E os senhores de engenho, tá? Senhores de engenho que moravam em Olinda. Agora eu falei certinho, tá? É um conflito entre esses dois grupos aqui, tá? E por que eles brigaram? A causa, eu vou colocar aqui para vocês. A causa desse conflito é exatamente as transformações pelo qual o Brasil estava passando nesse momento aqui no século XVIII. Então nós podemos colocar aqui, ó, a crise do açúcar na região Nordeste, tá? Então a crise do açúcar na região. E aquilo que vai servir como disparador, que vai ser exatamente a elevação de Recife à condição de vila. Então, a elevação de Recife à vila. Não entendi não, Mateus? Pois é. Então eu vou explicar isso aqui para vocês, vocês vão ver que é fácil. Então, por que Guerra dos Mascates? Você sabe o que significa mascate? Mascate é vendedor ambulante. Então, esse conflito se chama Guerra dos Mascates porque os senhores de engenho chamavam os comerciantes de Recife de mascate. E aí o que acontece? Durante muito tempo, vocês sabem disso, os homens poderosos da região Nordeste eram os senhores de engenho. E os senhores de engenho consideravam os comerciantes pessoas de segunda... Quase que não sai agora. Pessoas de segunda categoria, tá? Eles eram menosprezados pelos senhores de engenho. Porém, olha só o que acontece. Com a expulsão dos holandeses aqui do Brasil, vocês se lembram que começou o processo de decadência da produção açucareira na região Nordeste. Com isso, muitos senhores de engenho começaram a enfrentar problemas econômicos. No entanto, olha o que começou a se desenvolver na região Nordeste, principalmente para abastecer a região das Minas. O desenvolvimento do comércio. E os comerciantes começaram a enriquecer. Muitos ficaram mais ricos, inclusive, do que os próprios senhores de engenho. Resultado da brincadeira toda, resultado disso tudo, vai ser que o rei, na verdade, quem representava o rei aqui no Brasil era o governador-geral. O governador-geral, ele eleva Recife à condição de vila. Por que ele faz isso? Ele separa Olinda de Recife. Recife, só para ficar fácil para você entender, é como se fosse um bairro que pertencesse a Olinda. E aí, quando chega nos idos de 1710, ocorre essa separação. Os senhores de engenho se sentiram humilhados, né, com essa condição de independência de Recife e tentam impedir que isso acontecesse. Obviamente que a coroa portuguesa não atendeu às reivindicações dos senhores de engenho, que chegaram a invadir Recife, derrubaram o Pelourinho, que simbolizava, né, a independência de um povoado.
mas a coroa portuguesa impediu que isso acontecesse e disse aos senhores de engenho que se eles continuassem com essa crica toda, eles seriam punidos e iriam acabar, né, pendurados, né, numa corda para servir de exemplo aos outros. Então, isso foi a Guerra dos Mascates. Então, você veja, os colonos já estão começando a questionar decisões políticas da coroa portuguesa. Vamos para a última, então, das revoltas aqui, nativistas, então. Então, a última das revoltas nativistas é a Revolta de Vila Rica, ou também conhecida como Revolta de Filipe dos Santos. Nossa, Filipe dos Santos, tá certo? Então, vamos lá, ó. Revolta de Filipe. E é Filipe com F-I, não é F-E. Felipe ali, meu diretor, é Felipe, não Filipe, né? Filipe dos Santos, tá? Onde ocorre essa treta aqui? 1720, em Minas Gerais. Ela também é conhecida como Revolta de Vila Rica, legal? Então, Revolta de Filipe dos Santos, ou também conhecida como Revolta de Vila Rica. Então, esse vai ser um movimento, né, de insatisfação dos colonos. Então, um movimento de insatisfação dos colonos. Esses colonos que estavam insatisfeitos lá em Minas Gerais, estavam insatisfeitas com o quê? Com duas coisas que a coroa portuguesa, através da intendência das Minas, determinou para aumentar a exploração colonial. A causa da insatisfação vai estar relacionado a essa medida aqui, ó, a criação das casas de fundição, e também vai estar relacionada à questão da proibição da circulação do ouro em pó na região. Então, a proibição da circulação do ouro em pó e pepita na região. Por quê? Eles ficaram bravos com essas duas medidas. Porque todo o ouro agora tinha que ser levado até as casas de fundição para ser transformado em barra. E isso prejudicava a quem? Prejudicava os colonos, né? Que viu um aumento de tributos, já que eles teriam que pagar novos tributos aqui para purificação e para transformação do ouro em barra, tá? E sem falar, né, no trabalho que eles teriam na dor de cabeça, porque boa parte do ouro em pó era utilizado como moeda corrente na região, e isso iria prejudicar os comerciantes. E aí, liderado pelo Filipe dos Santos, eles foram até Vila Rica para pedir para que essas medidas fossem revogadas. Sabe o que aconteceu? Não? Sabe sim. Filipe dos Santos, que era o líder, foi enforcado, esquartejado para servir de exemplo, tá? Inclusive, ele foi esquartejado no cavalo, era muito comum isso ser feito na região das Minas, tá? Eles amarravam os caras nos cavalos com cordas bem longas, nos braços, nas pernas, e os cavalos partiam em direção opostas, né, para esquartejar as pessoas, tá bom? Então, aqui eu termino com vocês as revoltas nativistas. Vamos então aqui, ó, para as revoltas emancipacionistas, para nós encerrarmos as revoltas coloniais. Então, até aqui vocês perceberam o seguinte, né, meus queridos, que as revoltas, elas não questionavam, né, a dominação portuguesa de uma forma direta, falando queremos a independência. Isso só vai acontecer a partir do século XVIII, quando nós vamos vivenciar aqui, ó, a eclosão das revoltas emancipacionistas. O que isso significa? São revoltas separatistas, revoltas que queriam a independência do Brasil. E aí, então, aqui nós podemos fazer o seguinte, nós podemos já colocar para vocês as revoltas que ocorreram aqui no Brasil e o contexto geral em que elas acontecem. Quais vão ser as causas gerais dessas revoltas? Vou colocar entre parênteses aqui para vocês o contexto que desencadeia esses movimentos. Então, nós podemos colocar, primeiro, o que é que está acontecendo aqui no século XVIII? A influência iluminista. Tá? Então, a influência dos ideais do iluminismo vão influenciar
esses movimentos separatistas, a partir da ideia, né, de que todos os homens têm direito à liberdade, né, todos os homens têm direito à igualdade jurídica. E aí o que os colonos aqui no Brasil eles perceberam? Que isso não acontecia. E o que contribuiu para a difusão das ideias iluministas aqui no século XVIII? Exatamente isso. As transformações sociais decorrentes do ciclo do ouro, quando ocorre um processo de urbanização, dando início à sociedade das minas, que era mais flexível, mais dinâmica. Então, isso aqui vai contribuir para que crie-se e amadureça a consciência colonial. E aí o exemplo de outras revoltas que ocorriam em outros países, como o quê? Como a independência dos Estados Unidos, tá? Então, a independência dos Estados Unidos. Quando que os Estados Unidos tornaram-se independentes? Foram o primeiro país da América a se tornar independentes, em 1776, correto? Outro fator que também vai contribuir são as transformações decorrentes da Revolução Industrial, né? Então, a partir do século XVIII, a Inglaterra ela começa a se industrializar e também começa a pregar esse ideal de liberdade e também começa a apoiar os movimentos de independência aqui na América, tá? E aí um fator interno, um fator nosso aqui, né, que vai ser o auge do pacto colonial aqui no Brasil. Quem é que se lembra qual é o auge do pacto colonial que nós vivenciamos durante o ciclo do ouro? A cobrança da derrama, né? Então, a derrama que era extremamente violenta. Então, isso tudo vai acabar por desencadear as revoltas emancipacionistas, beleza? Esse é o contexto. Vem comigo aqui então, Felipe, para a gente encerrar. Quais foram, então, as revoltas emancipacionistas aqui, meus queridos? Então, as revoltas emancipacionistas que nós tivemos nesse período colonial são, primeiro, qual a primeira revolta de independência do Brasil? A Inconfidência Mineira. E aí, o que você tem que lembrar sobre a Inconfidência Mineira? Primeiro, o ano em que ela aconteceu. Foi no mesmo ano da Revolução Francesa, meus queridos. Olha que chique! No ano de 1789, nós vamos ver a eclosão da Inconfidência Mineira. O que era esse movimento? É emancipacionista, então é um movimento separatista. O que eles pretendiam? Eles pretendiam proclamar uma república aqui no Brasil. Era um movimento republicano. Não é à toa que o Tiradentes, que foram um dos participantes desse movimento, ele é um dos símbolos da causa republicana aqui no Brasil. Outra coisa importante, foi um movimento elitista. Por que foi um movimento elitista? Elitista porque ele não tinha propostas voltadas a atender os interesses populares, tá? Então, aqui, o que eles queriam? Eles queriam a separação de Portugal, mas manter a mesma estrutura sociopolítico-econômica. Um exemplo, eles eram favoráveis à manutenção da escravidão aqui no Brasil e do voto censitário, tá certo? Por isso, é um movimento de caráter elitista. Esse aqui, ó, nós podemos colocar, é um movimento que teve a participação do grandioso Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por todos nós como Tiradentes, né? Que foi o único que acabou sendo punido com a pena capital, com a pena de morte, né? No dia 21 de abril de 1791, acabou sendo enforcado e esquartejado, né? Por quê? Porque o movimento da Inconfidência Mineira não deu certo. E por que não deu certo, Mateus? Porque teve um cagueta. Quem é esse cagueta? Esse cagueta foi Joaquim Silvério dos Reis, que entregou o movimento às autoridades antes que esse movimento ocorresse. E isso levou à prisão, né, dos inconfidentes. Porém, o único que acabou sendo punido com a morte foram Tiradentes. Fechou? Muito bem, vamos para o último então aqui para a gente finalizar nossa aula sobre revolta, tá? Então, última revolta aqui ocorrida bem no período colonial mesmo, é a chamada Revolta dos Alfaiates, ou também conhecida como Conjuração Baiana, tá? Então, a Conjuração Baiana,
ela acontece quando? Ela acontece em 1798. Então, também, como a Inconfidência Mineira, nós podemos colocar, foi um movimento de caráter separatista, foi também um movimento de caráter republicano, tá? Então, é um movimento republicano. Porém, o que diferencia da Inconfidência Mineira é que a Conjuração Baiana foi o primeiro movimento de caráter popular da história do Brasil. Foi o primeiro movimento de caráter social. E não é porque teve participação de pessoas mais pobres e pessoas mais humildes. Ele foi popular por conta do seu projeto. O que ele defendia? Ele era abolicionista. Então, ele era abolicionista e defendia o direito de participação política para todas as pessoas, independente de sua condição religiosa, de sua condição econômica. Então, eles defendiam igualdade política, tá? E outra coisa importante também aqui nesse momento. No Brasil, nós só tínhamos a permissão para professar uma única religião, que era o catolicismo. Eles defendiam também liberdade religiosa. Ok. O que aconteceu com esse movimento? Esse movimento também foi delatado, né, por alguns participantes que eram membros da elite e que se amedrontaram com a radicalização das ideias, pelo qual o movimento ele começou a se direcionar. Eles entregaram pelas autoridades que reprimiram violentamente a Conjuração Baiana. E para a gente finalizar nossa aula sobre revoltas, nós temos aqui, ó, a última das revoltas, que é a Revolução Pernambucana de 1817. Tá? Essa revolução aqui, essa revolta, ela ocorre no período joanino, gente, ó, já está no século XIX. Então, quando eu for falar do período joanino, eu vou acabar falando para vocês dela novamente, tá? Mas olha só, a Revolução Pernambucana também era um movimento de caráter separatista e também foi um movimento de caráter republicano. Então, quer dizer, todos eles foram separatistas e republicanos. Esse movimento aqui também tinha um caráter elitista, não pretendia abolir a escravidão. Qual vai ser a causa da Revolução Pernambucana para eu encerrar aqui a brincadeira com vocês? Vai ser exatamente o aumento dos impostos sobre a população de Pernambuco, para que eles sustentassem, através do pagamento desses impostos, o luxo no qual a corte portuguesa de Dom João vivia no Rio de Janeiro. Beleza? Galera, então assim nós terminamos aqui a nossa aula sobre revoltas coloniais. Espero que vocês tenham entendido legalzinho. Um abraço a todos. Tchau, tchau.